Oiê, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o tutorial deste porta-copo com esse detalhe em dourado que você pode utilizar tanto como porta-copo ou como porta-vela ou outro item decorativo. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar por dentro dos vídeos porque tem tutorial toda semana. Então, bora pro tutorial? Para os materiais, você vai utilizar fio barroco. Eu estou utilizando a cor natural no 6, agulha correspondente ao fio que você está utilizando, então eu estou utilizando a agulha 3,5. Se caso o seu ponto for um pouco apertado, eu aconselho aumentar a agulha para deixar essa peça bem linda. E para o acabamento, eu vou utilizar o fio Encanto da Círculo, esse aqui é o Encanto Slim, na cor 1013, que é a cor capim dourado. Ela é um pouquinho mais fina que o Encanto normal e ele dá um acabamento bem lindo. Se caso você quiser fazer com outro fio também, fique à vontade. Primeiro a gente vai utilizar o fio barroco. Então eu vou iniciar aqui com o meu anel mágico, que já tem vídeo aqui no perfil ensinando. E dentro do anel mágico, eu vou subir 3 correntinhas, mas eu conto essa primeira aqui como uma correntinha, porque senão o meu ponto fica muito pequeno perante as correntinhas, então eu faço só 2. Depois que a gente subiu as correntinhas, elas vão contar como um ponto alto. E aqui dentro eu vou colocar mais 13 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, nós vamos ter 14 ao total, porque eu vou contar as correntinhas como um ponto alto. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pontos altos. E aqui eu vou fechar o meu anel. Venho para fechar a carreira aqui na minha terceira correntinha, então eu conto aquela primeira que eu fiz quando eu fecho o anel, e mais as 2 que eu subi, venho na terceira e faço um ponto baixíssimo. E aqui eu tenho a minha primeira carreira. Para a segunda carreira, nós vamos fazer a sequência de 2 aumentos em ponto alto para cada ponto de base. Então, se a gente tinha 14 pontos altos aqui na primeira carreira, na segunda carreira nós temos que ficar com um total de 28. Eu já ensinei a vocês como que eu subo as próximas carreiras e eu vou mostrar aqui de novo. Em vez de fazer 3 correntinhas aqui para subir, eu faço assim, ó. Eu vou pro próximo ponto, faço um ponto baixo e uma correntinha. E aí, depois eu venho e faço os outros 2 pontos aqui, ó, que aí fica bem fechadinho. E assim também fica a mesma altura e o mesmo desenho de um ponto alto. Então, aqui eu subi um ponto baixo e uma correntinha, agora eu vou colocar mais um ponto alto aqui dentro. Eu já expliquei também que eu vou fazendo isso daqui, ó, eu vou arrematando o fio do anel mágico aqui dentro por alguns pontos. Fiz um aumento e agora eu vou seguir fazendo a sequência inteira com um aumento para cada ponto de base. Aqui, então, eu já fiz 1, 2, 3 aumentos. Esse fio eu já deixo por aqui, não precisa mais arrematar, porque depois eu ainda vou ter que puxar ele para fechar bem o anel, e aí eu venho e colo. E assim eu vou seguindo por toda a carreira.
Agora, aqui, para fechar a segunda carreira, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na correntinha que eu fiz quando eu subi o ponto baixo aqui. E aqui eu fechei a segunda carreira. Percebam que eu coloquei o último aumento, no caso, aqui sobre as correntinhas. E aí fica bem fechadinho, ó, não dá nem para dizer onde a gente começou e onde a gente terminou. Agora, eu vou subir a terceira carreira. E aí, eu vou de novo, vou pro próximo ponto, faço um ponto baixo e uma correntinha que equivalem a um ponto alto. Agora, eu vou fazer assim, ó, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha de intervalo e um ponto alto. Eu não pulo o ponto embaixo, eu faço uma correntinha e já faço um ponto alto do lado no ponto de base seguinte, ó. E assim eu vou seguir por toda a carreira. Chegando aqui no final da quarta carreira, eu faço a correntinha e eu faço o ponto alto aqui no ponto baixíssimo que a gente fechou a carreira anterior. Aí, faço novamente uma correntinha e fecho com um ponto baixíssimo na primeira correntinha que a gente fez logo depois do ponto baixo para subir a carreira. E assim ficou a terceira carreira. Agora, para a quarta carreira, nós vamos fazer o seguinte: Um ponto baixo pode ir direto, tá? Ó, um ponto baixo no espaço entre os pontos e um ponto baixo no ponto alto. Um ponto baixo aqui no espaço entre os pontos e um ponto baixo no ponto alto. Percebam que eu pego aqui embaixo, eu não pego na correntinha, eu pego literalmente entre os pontos. E assim eu vou seguir a carreira toda, um ponto baixo entre os espaços e um ponto baixo sobre o ponto alto. Depois de finalizar a quarta carreira, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz, e assim ficou a quarta carreira. Agora, para a quinta carreira, a gente vai fazer o seguinte: vamos para o próximo ponto, fizemos um ponto baixo, uma correntinha, pula um ponto baixo de base, faz mais um ponto baixo no próximo. Faz 5 correntinhas, pula 1, 2, 3, 4 pontos de base e um ponto baixo no quinto. Então, essa é a sequência. Uma correntinha, pula um ponto de base, faz um ponto baixo no próximo. 5 correntinhas, pula 1, 2, 3, 4 pontos de base, faz um ponto baixo no quinto. E assim vocês vão seguir, ele vai começar a formar esses vãozinhos aqui, ó. Então, para continuar, uma correntinha, pula um ponto de base e faz um ponto baixo no próximo. 5 correntinhas, pula 1, 2, 3, 4 pontos de base e faz um ponto baixo no quinto. E assim vocês vão seguir até o final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, vai sobrar 1, 2, 3, 4 pontos. E aí, a gente vai fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez. Eu gosto aqui, no caso, de introduzir no meio do ponto baixo, porque daí o ponto baixíssimo substitui esse dali. Então, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 argolinhas dessa maior. Agora, para a última carreira, nós vamos fazer o seguinte. Aqui no meio, nós vamos fazer um ponto baixo, e aqui nessa argola, nós vamos fazer 8 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui, aonde tinha aquele espacinho de uma correntinha, um ponto baixo. Na próxima argola, 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim vocês vão seguindo. Aqui no espacinho, um ponto baixo, e na argola, 8 pontos altos. Depois que a gente finalizar todos os gominhos, ele vai ficar assim. Se caso o seu ponto for mais apertado, você quiser colocar mais pontos altos aqui dentro, pode ficar à vontade, mas ele fica bem certinho, ó. Aqui eu vou fazer o arremate perfeito, então, eu corto deixando um pedaço de fio para poder fazer o arremate, puxo aqui na agulha, venho com a agulha de tapeçaria, introduzo aqui, e aqui eu vou ir no segundo ponto aqui, ó, então, não no ponto baixo, no primeiro ponto alto que a gente fez, esse arremate eu já ensinei em outros vídeos aqui no canal também. Levo para trás, volto, introduzo aqui onde o fio tá saindo e vou para trás. E fiz o arremate perfeito. Aqui eu dou um nozinho na argolinha mais próxima e escondo o fio por dentro aqui dos pontos. Depois a gente vai dar um pinguinho de cola. Prontinho. Agora a gente vai pro detalhe final. Aqui, se você quiser puxar para fechar ainda mais o anel, pode puxar. Depois a gente tem que passar a peça e tudo mais para ela se ajeitar. Agora, a gente vai fazer o acabamento no dourado aqui no final. Para fazer o acabamento, você pode utilizar 2 agulhas. Ou a 3,5, que vai deixar mais larguinho aqui, ou a 2,5, que é correspondente a este fio aqui do Encanto Slim. Se você tiver com outro fio, então você vai correspondente ao fio que você quer. Eu vou utilizar a 2,5. Eu venho aqui, ó, na argola de trás, na terceira argolinha aqui, ó, não nas duas primeiras. Eu venho aqui na de trás, ó. Introduzo a agulha em qualquer um dos pontos, deixo um pedacinho de fio lá atrás para fazer o arremate final e faço uma correntinha. Agora, eu vou fazer mais uma correntinha e eu vou seguir a sequência de um ponto baixíssimo e uma correntinha, sempre nessa alça de trás aqui do ponto, ó. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. E eu vou seguindo essa sequência até o final da carreira. Aqui onde tem a junção, eu vou lá na argolinha da terceira alça, lá atrás, e faço um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Percebam que eu não aperto demais o meu ponto e ele fica com esse detalhe. Aqui depois a gente vai fazer o ajuste e vai fazer o arremate final. Então, eu vou finalizar aqui e volto com vocês. Depois que finalizar tudo aqui, você vai fazer a correntinha, vai cortar o fio e puxar, deixando um pedaço assim, ó. Vem com a agulha de tapeçaria. E a gente vai fazer o mesmo arremate que a gente fez lá nessa parte aqui. Insere a agulha de frente para trás, pegando as duas alças do ponto. E leva o fio para trás, aqui aonde o fio tava saindo antes. Prontinho. Dá uma ajeitadinha, puxa. E agora aqui, eu vou dar um pinguinho de cola, aqui, ó. Por isso que eu gosto da cola de silicone, porque ela é bem versátil para essa parte. Dou um pinguinho de cola.
não precisa ser muito. Dou um nó ou 2 nós para ficar bem firme, não precisa puxar, é só dar um nó, tá? Pra cola fixar bem certinho ali. Pra cola fixar bem certinho no fio. Agora, eu venho com a agulha, eu vou esconder esse fio. Eu posso esconder aqui por dentro do ponto, pela parte de avesso, garantindo que não vai aparecer na parte da frente. E aqui eu vou ensinar um truque para vocês. Aqui a dica que eu tenho, se você vai utilizar este fio aqui, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar um pinguinho de cola aqui para garantir que não vai soltar. Essa cola de silicone, ela não transfere para o outro lado, ela é bem boa para fazer essas finalizações. Pressiono bem para soltar a cola. Venho com a tesoura, corto rente. E agora eu venho com o isqueiro bem na pontinha só desse fio dourado, só para queimar a pontinha dele mesmo. Por quê? Esse fio dourado, ele é tubular. Então, se tu puxa um pouquinho ele desmancha o fio inteiro. Assim, vai garantir que a pontinha fique firme ali e não vai soltar. Como fica na parte de trás, não tem problema, e a parte da frente fica bem. Aqui no fio de arremate da base, você também vai dar um pinguinho de cola e cortar o excesso do fio, só não precisa botar o isqueiro. É isso, espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima!